Grande parte dos problemas, dúvidas e divergências de uma obra podem ser resolvidos com um projeto executivo compatibilizado. Eu sou a Raíssa, arquiteta da Traço Ponto, e nesse vídeo eu quero apresentar para você o projeto executivo do apartamento Barra Funda. Vamos lá? No último vídeo que eu postei aqui no canal, eu passei com você por todas as etapas iniciais do projeto do apartamento Barra Funda. E com essas etapas aprovadas pelo cliente, a gente segue para a terceira e última etapa, que aqui no escritório a gente chama de etapa técnica. É nessa etapa que se encontram todos os projetos executivos da obra. E é nesse projeto executivo que se encontram todos os detalhes, medidas, especificações e quantitativos necessários para a execução da obra. Além disso, é muito importante que esse projeto, que todas essas informações e dados presentes ali estejam compatibilizados. Pode ser que você esteja se perguntando, mas Raíssa, o que é um projeto compatibilizado? Calma que eu te explico. Um projeto compatibilizado é aquele que possui a integração entre os diferentes detalhamentos, evitando conflitos e problemas durante a obra. Por exemplo, no forro da cozinha, eu vou especificar ali a instalação de alguns perfis de LED, mas eu preciso me certificar que esse perfil de LED não está avançando para dentro da marcenaria, para dentro de onde eu tenho um armário. Ou seja, aqui nesse caso, eu preciso de uma compatibilização entre o forro, o luminotécnico e a marcenaria. Aqui no escritório, além de já trabalharmos com um software que nos ajuda nessa compatibilização, todos os nossos projetos são revisados por uma arquiteta que não foi aquela que fez o projeto. Ou seja, a gente passa sempre por uma dupla conferência antes de realizar a entrega final para o cliente. É por meio dessa compatibilização que a gente evita muito retrabalho, desperdício e até mesmo atrasos durante a obra. Agora que você já sabe tudo sobre projetos compatibilizados, vamos voltar para o projeto do apartamento Barra Funda. Aqui no escritório, o nosso projeto executivo é dividido em duas grandes frentes, a dos projetos executivos gerais e a dos projetos executivos de marcenaria. E para você entender direitinho como é o nosso projeto executivo geral e também o nosso projeto executivo de marcenaria, eu vou passar com você por todas as pranchas desse projeto. Vamos lá! Em todos os nossos projetos, a gente gosta de colocar aquelas imagens que foram apresentadas lá no estudo, na etapa criativa, aqui no caderno do projeto executivo. Por quê? Essas imagens, elas vão auxiliar os prestadores e também a equipe que estiver executando a obra. Antes de apresentar a primeira planta de layout, a gente gosta de colocar nos nossos projetos executivos um 3D geral do apartamento. Isso aqui é bem legal porque você consegue ver o projeto como um todo. Depois a gente segue com uma planta de layout do apartamento com várias notas. Nessas notas a gente tem a especificação de vários mobiliários e decoração. Então, por exemplo, se a gente vai lá na sala de jantar, a gente tem uma setinha vermelha mostrando uma composição de quadros. Se a gente abre essa vista, a primeira vista que a gente vê essa composição de quadros. Tanto a que está atrás da mesa de jantar, como essa que está na lateral direita da porta. Depois a gente tem uma planta que é a mesma do layout, só que a gente deixa o layout bem clarinho, porque a gente quer evidenciar nessa planta as medidas. Então, se você observar, aqui a gente tem todas as medidas do apartamento e também do layout que foi escolhido. Depois a gente segue para a planta de levantamento. É bem legal colocar essa planta de levantamento para que, assim como nós, que precisamos dessa base para criar o projeto, o prestador também tenha essa referência inicial, para ele ver aonde estão todos os pontos elétricos iniciais, os pontos hidráulicos e até mesmo as medidas gerais. Uma planta muito importante nos projetos de reforma é a planta de demolir-construir, e aqui a gente chamou ela de planta baixa de modificações. Você vai olhar em vermelho tudo aquilo que será acrescentado, ou seja, que será construído. Esse é um apartamento em que nós não realizamos muitas demolições, então você vai ver que não tem nada em amarelo. E a gente gosta também de colocar várias notinhas em todo o projeto, para que caso o prestador
tenha dúvidas, ele pode vir aqui, ler e entender o que é para ser realizado aqui. Ao lado da planta baixa de modificações, a gente tem a planta baixa dos pontos elétricos. Aqui a gente tem todas as tomadas, interruptores, pontos de antena, ar-condicionado e até mesmo as esperas das fitas de LED que a gente gosta de colocar na marcenaria ficam identificadas aqui. Seguindo, nós temos uma planta muito importante para os projetos de arquitetura de interiores, que é a planta baixa de luminotécnico. Se você observar, aqui a gente tem o posicionamento de todas as luminárias, a gente também coloca uma vista lateral, por exemplo, quando a gente tem uma prateleira iluminada por fita de LED, a gente já coloca isso do ladinho para o eletricista que estiver trabalhando na obra saber direitinho como será a instalação. E a gente também gosta de fazer essa especificação, esse detalhe de como a fita é encaixada na marcenaria. Isso também vai estar representado lá no nosso projeto executivo de marcenaria. Um projeto luminotécnico é sempre acompanhado dos comandos dos interruptores. O que é isso? Vamos supor, na entrada do apartamento eu tenho um interruptor. Eu posso indicar aqui para o eletricista qual luminária esse interruptor da entrada irá desligar e ligar. Além desses comandos, a gente sempre coloca nos nossos projetos luminotécnicos as tabelas com os quantitativos e especificações das luminárias. Dessa forma, fica bem mais fácil do cliente realizar qualquer tipo de orçamento. Nesse apartamento, a gente não realizou a troca do piso geral do apartamento, mas a gente fez várias pinturas. A gente tem pintura no hall, a gente tem pintura na varanda, a gente tem pintura na suíte master e tudo isso fica especificado aqui na nossa planta baixa de acabamentos. Essa planta baixa de acabamentos é sempre acompanhada desses símbolos, o quadradinho, o triângulo e a bolinha. E o que são eles? Cada um vai informar para mim o revestimento de cada superfície que a gente tem naquele ambiente. Então, o quadradinho, ele me informa o piso, o triângulo, a parede e a bolinha me informa qual acabamento que eu estou especificando no forro. Além de realizar essa especificação dos revestimentos em planta baixa, a gente gosta de colocar algumas vistas para que não hajam dúvidas. Então, por exemplo, às vezes, olhando a planta, eu não consigo entender aonde está sendo aplicada essas cores no hall. Mas se eu olhar aqui, nessa vista 1, eu tenho toda a pintura do hall na imagem, junto com uma nota de especificação. E por último, a gente tem a planta baixa com os detalhamentos de marmoraria. Aqui a gente vai ter as especificações tanto em planta baixa, e se você observar, a gente tem 3 cores. A gente tem o vermelhinho, o verde e nos banheiros o azul. Se a gente for nessa tabelinha que está logo aqui embaixo da planta, a gente vai ter a especificação de cada uma dessas pedras. Então, por exemplo, lá na varanda, essa bancadinha que a gente está acrescentando, ela é em um quartzo cinza. E assim como no projeto de paginação, aqui na marmoraria a gente também coloca as vistas e as volumetrias para que qualquer dúvida seja facilmente esclarecida através do desenho. Antes de te mostrar o projeto executivo de marcenaria, eu quero te explicar por que a gente separa esses cadernos entre projeto executivo geral e projeto executivo de marcenaria. Isso acontece porque em praticamente todas as obras, essas equipes são separadas. A gente tem uma equipe de engenharia que cuida da demolição e da construção que será realizada ali naquela obra, e depois a gente tem a equipe de marcenaria, que será responsável exclusivamente pelos armários da obra. Esses dois projetos precisam estar compatibilizados, mas essas equipes vão trabalhar separadamente. Então é por isso que a gente faz 2 projetos. Dessa forma a gente consegue encaminhar todo esse projeto executivo para a equipe de obra, e o projeto de marcenaria a gente pode realizar diversos orçamentos e até mesmo a escolha da equipe que realizará a obra. Então agora vamos para os projetos executivos de marcenaria. A primeira planta que a gente tem aqui é a planta de layout com a medida de todos os móveis. E diferente
do projeto executivo geral, na marcenaria a gente realiza o detalhamento por ambiente. Uma tabela que é muito importante é essa aqui, ó, com a especificação dos MDFs que a gente está utilizando nessa marcenaria. Então a gente tem aqui, ó, o primeiro MDF é o Beton Mate da Arauco, o segundo é o Jequitibá Rosa da Arauco e assim por diante. Então olha só, a gente tem aqui a primeira especificação é a do rol e a do lavalo. A gente geralmente apresenta planta baixa com medidas gerais e depois as vistas e possíveis detalhamentos. Então nessa primeira vista a gente tem a altura de instalação de todas as prateleiras e também a espessura dessas prateleiras. Do ladinho a gente tem uma vista 3D com a especificação de qual MDF que está sendo usado nas prateleiras e no complemento do lavabo. E embaixo a gente coloca um detalhe mais específico, visto de pertinho. A borda dessa prateleira é chanfrada. Depois a gente segue para o móvel 3 em 1, que é aquele que tem nichos decorativos, cristaleira e bancada de trabalho. Um detalhe legal desse móvel são essas portas que a gente desenhou em Muxarabi. E aqui a gente faz uma ampliação com esse desenho. Seguindo, a gente tem o desenho do painel da sala. Então, nesse painel, a gente tem os frisos. E olha só, mais uma vez, as medidas mostrando cada detalhe. Depois nós temos a varanda e a especificação da varanda, tanto em planta baixa, vista e 3D. Seguindo, nós temos a cozinha e nessa cozinha tem um detalhe interessante. Ela já possuía armários e os clientes gostariam de manter. Então aqui a gente fez um complemento na mesma cor do MDF existente, que é o MDF branquinho, apenas para a gente ter mais espaço de armazenamento. E isso também aconteceu na área de serviço. Então aqui a gente desenhou um armário para a parte inferior da bancada e essas portinhas para esconder o aquecedor na parte superior da bancada e ao lado uma porta de abrir com um cabideiro na parte inferior. Depois nós temos o detalhamento da suíte master e aqui a gente fez dois móveis, esse da televisão e a cabeceira da cama. O armário principal a gente sugeriu apenas a troca do acabamento externo para que ele ficasse parecendo novinho. Além dessas vistas mais gerais, a gente tem essas outras com todas as medidas e especificações. A gente também fez uma nova marcenaria para o banheiro do casal. E por fim, nós temos a suíte de hóspede, que da mesma forma do quarto do casal e da cozinha, a gente realizou pequenos complementos. E aqui, além da plotagem externa do armário, a gente sugeriu o acréscimo de novos puxadores. Em um projeto executivo de arquitetura e interiores, a gente tem muitos detalhes. Imagina realizar uma obra sem todos eles. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like e não esqueça de compartilhar com seu amigo ou amiga que também gosta de arquitetura. Muito obrigada e até o próximo vídeo!